Porque o dono da empresa ele imagina que aumentando o faturamento, ele aumenta o lucro. Nem sempre é assim. Agora, tu quer saber por que eu te falo isso? Ó, pega o raciocínio. Você nunca viu uma empresa que vendia 30, 40 mil reais e o cara ganhava um dinheirinho ali, tava rodando. Aí o cara pensa assim, cara, eu vou investir uma grana aqui, vou investir 30, 40, 50, 100 mil, não sei, para fazer minha empresa vender 100 mil. Aí eu pago esse financiamento no ano, depois, cara, se hoje eu estou tirando 5, 6 mil de lucro, cara, eu vou tirar 10, 15 mil de lucro. Cara, eu vou lavar a baia, vou ganhar dinheiro. Aí o cara cresce a empresa aí, acabou dinheiro. O cara vende 80, 100, 150, 200 mil e não vê mais grana. Você nunca ouviu uma história dessa? Do cara cresceu a empresa e aqui, ó, parece que a corda apertou no pescoço. São 4 pilares que definem o lucro do seu negócio: custos, margens, vendas e você empreendedor. Sua empresa não é uma instituição de caridade e aqui eu vou mostrar como você pode ter mais lucro. Quando a gente fala de ampliação de lucratividade em 60 dias, vamos botar assim, Jackson, você é maluco? Como é que você pode garantir o lucro de uma empresa em 60 dias? Eu digo assim, eu posso garantir, principalmente dentro do processo da Universidade de Negócios, mas eu posso garantir isso porque existem parafusos. E por que eu digo parafusos? Porque pensa assim, a tua empresa é como se fosse uma máquina. Pensa numa máquina de fazer dinheiro. Quando a gente fala numa máquina de fazer dinheiro, ele tem alguns parafusos, algumas engrenagens que tu vai lá e mexe para ajustar a tua empresa a algumas necessidades. E hoje eu vou abrir para vocês os principais passos, os principais parafusos que você mexe no teu negócio que vai dar o estalo para estar literalmente em plena lucratividade do teu negócio. Então agora, para que a gente trabalhe isso, vamos entender um pouquinho assim, então tá, Jackson, tu vai então mostrar que eu posso em 60 dias ampliar a lucratividade. Ok, entendi. Agora sim, vamos fazer a fundação para a gente construir essa ideia? E qual é a fundação? É a gente literalmente entender um pouquinho mais do que é lucro. Como é que a gente consegue lucro? Enfim, como é que é essa estrutura de lucro? E agora, quando a gente fala de lucro, por que a gente fala tanto de lucro aqui? Porque a sua empresa, ela não é uma instituição de caridade. Você sabe o que é uma empresa? Uma empresa é uma instituição com fins lucrativos que tem como propósito, como cerne, geração de lucro para você que é dono de empresa. Então, se tu tem uma empresa, você tem que ter em mente assim, ó, ela só serve para alguma coisa se ela gerar lucro. Se ela não gerar lucro, a tua empresa não serve para nada. Agora, caso a sua empresa seja uma instituição sem fins lucrativos, ou uma ONG ou tal, não entra nesse critério, tá? Agora, se a tua empresa é um negócio que serve, foi criado por você, ela tem como propósito maior a geração de lucratividade para quem é o proprietário. Aí algumas pessoas dizem assim, Jackson, para que tanto lucro? Porque eu só quero fazer o bem para minha comunidade. Sim, e quanto mais lucro você tiver, mais bem você faz, porque você pode ajudar mais pessoas também. Então vamos deixar essa camada não muito positiva do viés, vamos botar assim, de lucratividade, e entenda uma coisa, quanto mais lucro a tua empresa gerar, melhor. Porque você pode ajudar mais os teus funcionários, tu pode ajudar mais a sua comunidade, você pode ajudar mais o Brasil, que é gente que é empresário hoje que carrega o Brasil nas costas, porque é gente que tem todos os riscos de todos os lados. Então, se você está conectado com essa ideia, agora vamos pegar assim, o que é lucro? Agora que você sabe que a sua empresa foi criada para lucro. Então, o que é lucro? Lucro nada mais é do que um cálculo miraculosamente simples, mas que dentro de uma empresa eu sei que é um pouquinho mais complexo, mas eu vou ilustrar ele de uma maneira simples. Então, vamos supor que você vendeu 100 dentro do mês. Você vendeu 100. Quando a gente vende 100 dentro do mês, o que acontece? A gente gerou um faturamento que é resultado de tudo que vocês fizeram na empresa. Agora, esse 100 de faturamento, você vai subtrair primeiro o quê? O custo dessas mercadorias ou os custos desses serviços que você gerou. Então, vamos supor, o meu custo fixo é 30. Custo fixo não, o custo dessa mercadoria é, por exemplo, 40. Aí tem gente que diz assim, nossa, se eu comprei por 40 e vendi por 100, nossa, é mais de 100%. Mas se você tirar esse 40, sobrou 60. No momento que sobra esse 60, você vai ter que pagar
o custo fixo da empresa ou as despesas fixas do teu negócio. E quando você desconta essas despesas fixas do teu negócio, você vai ver quanto lucro realmente sobrou no final das contas. E se essa tua despesa nessa minha conta for maior que 60, deu prejuízo. Se for 60, 59, 61, você só fecha a conta. Se for menos que 40, vamos botar assim, você já tem uma margem para poder literalmente trabalhar. E qual é o propósito dessa live? Mostrar um caminho rápido para você sair da onde você está hoje e melhorar esse resultado ao longo de 60 dias. Agora, para que a gente trabalhe nesses 60 dias, eu vou passar alguns passos para você. Esses passos que eu passo para você, ele tem qual propósito? Ele tem o propósito de ajustar alguns pontos específicos, tá? Então, que pontos seriam esses? Então, quando a gente começa a lapidar, vamos botar assim, lapidar essa transformação agora do ponto que você está para a lucratividade, a gente vai literalmente começar a clarificar algumas coisas, como por exemplo, uma coisa que toda empresa tem. Toda empresa tem custo fixo. Então, quando a gente fala de custo fixo, o que é custo fixo, Jacques? Vamos começar por aí. Custo fixo nada mais é do que todas as despesas que você tem, ou custos, chame como você achar melhor, que você vai todo santo mês pagar vendendo ou não vendendo nada. Então, o custo fixo é aquela receita, vamos supor assim, você não vendeu nada. O que acontece? Você pagou igual a despesa fixa. Então, quando a gente literalmente baixa o custo fixo, a gente amplia o nosso lucro. Agora, Jackson, como assim essa questão de baixar custo fixo? Isso é simples de fazer? É complicado? Claro, cada empresa tem as suas proporções e as suas variáveis. Agora, para que a gente consiga ter um melhor resultado, quando a gente vai estar falando, vamos botar literalmente, de lucratividade, a gente fala de custo fixo, de despesa fixa, como algo fundamental em estar controlado. Então, o que eu tenho percebido, entre 90% e 97% das empresas hoje têm condição de baixar os custos. Provavelmente a sua empresa tem. E eu vou passar agora, vou botar assim, uma prévia do que seria a redução de custos. Então, quando a gente trabalha a redução de custos, a gente começa a entrar no seguinte enfoque. Em primeiro lugar, você precisa ter claro os teus custos, vamos botar assim. Por que você tem que ter claro os teus custos? Porque se você não tem claro os custos, você não baixa esses custos, literalmente. Então, se você não tem um controle de despesa, não tem um controle de custo detalhadamente, é a mesma coisa que pilotar um carro de olhos vendados. Você não sabe as barreiras que você vai encontrar ao longo do mês. Então, assim, se você não tem esse controle, agora, o primeiro passo que você deve dar, fazer o controle de custos ou despesas fixas. Só que quando a gente fala do que você paga dentro do mês, ela tem uma divisão, tem duas divisões. Então, tem dois jeitos da gente ver isso. Uma dessas formas é a questão do custo de despesa fixa e a outra é a variável. E eu vou entrar só com um balizador para o nosso custo fixo, para você ter aí, vou botar literalmente tema de casa e anota aí, tá? Qualquer sacada, qualquer ideia que você tiver. Quando a gente está falando de custo ou despesa fixa, a gente tem que, em primeiro lugar, ter listado tudo. Então, bota lá, listar 100% desses custos e despesas fixas. Por que listar 100% disso? Porque é a partir daí que você vai levantar o que você pode baixar. Então, liste isso por ordem de maiores valores para menores valores. Então, quando você tá com, vamos botar lá, os maiores custos fixos é 5 mil, depois 3 mil, 4 mil, você vai olhar com uma ótica para esse custo. Não é simplesmente, vamos botar assim, isso aqui não dá porque eu preciso. Como, por exemplo, vamos pegar a internet. Tem gente que diz assim, a internet pode... Eu preciso da internet, porque tem que emitir nota fiscal eletrônica ou coisa do tipo. Só que ninguém avaliou uma coisa. Ninguém avaliou que talvez você está lá com 100 megas de internet e você precisaria somente de 10. Ou seja, às vezes é um plano de internet de R$300 que você poderia pagar 100, R$150. Por mais que é pequena essa redução de custo, essa pequena redução de custo faz toda a diferença. E sabe por quê? Porque se você pegar o plano de internet, mais uma revista, um jornal que você assina, mais aquele ali, mais aquilo lá, talvez você baixa 1.000, 2.000, 3.000 reais por mês. Agora, se a gente pegar, vamos pegar 2.000 reais por mês só para a gente fazer um balizador, isso dá 24.000 reais de redução de custo em um ano. O que tu faria com 24.000 reais?
Se você tivesse isso depositado numa conta agora, com uma segurança financeira para o teu negócio, ao longo do tempo você poderia acumular muito mais, só para uma pequena redução de custo, dependendo da tua proporção, talvez é muito mais do que isso. Então essa é uma lógica. Quando a gente fala de despesa variável, que é outra coisa agora que eu estou falando, seriam os custos que estão diretamente alocados à compra das mercadorias para a sua empresa. Quando a gente fala de compra de mercadoria para a empresa, eu estou falando bem pontualmente assim, ó. Pensa assim, ó, você compra livro para vender. O que é o custo variável? É o livro que você comprou, é o frete que você pagou para esse livro, é a despesa que está alocado em cima dessa compra e venda de mercadorias. E por que é variável? Porque se você não vender, você não compra e você não tem esse custo. Entendeu? Então essa despesa variável, que são os teus fornecedores, assim por diante, você também lista. E também começa a pegar essa ordem de execução da mesma forma que eu falei antes. Só que essa redução de custo por si só não salva um negócio. Ela é parte integrante. Imagina que o teu negócio é um grande quebra-cabeça, onde é que cada pecinha tem a sua função, tem, vamos botar assim, a sua sacada para ajudar. Só que é o conjunto como um todo que vai trazer o resultado. E por isso nessa live a gente vai sair desse caminho para até 60 dias você conseguir dar o giro. E tu já vai entender por que eu digo 60 dias, tá? Então dentro desses passos, vamos botar assim, a gente pega na seguinte ótica. Então assim, ó, depois a gente ter os custos fixos ou as despesas variáveis, tudo controladas, a gente pegou, vamos botar assim, um alicerce para a coisa. Depois, e eu já vou dizer, tem uma coisa que está abaixo disso, mas eu falo depois. Então a gente criou a primeira base. A segunda base é assim, você precisa efetuar uma venda com lucro. Porque o que acontece? Qual é que é a primeira coisa que vem à cabeça do empreendedor? Jackson, como eu posso ter mais lucro? A primeira coisa que vem, se eu perguntar para você, qual é a primeira coisa que tiver à cabeça? Responde para mim no comentário desse vídeo. Tipo, para você ampliar o lucro, o que você faria? Se tu fosse dar um estalo, primeira coisa que tiver à cabeça, escreve no comentário. Eu já vou ler o comentário. Então assim, quando você bota na tua cabeça, vou deixar um timezinho para você responder o comentário, não vou te dar a resposta. Primeira coisa que vem à cabeça, o cara vai lá e vender mais. É a primeira coisa que tende a vir à cabeça de qualquer empresário para que se tenha mais lucro. E sabe por que isso? Porque o dono da empresa ele imagina que aumentando o faturamento, ele aumenta o lucro. Nem sempre é assim. Agora, tu quer saber por que eu te falo isso? Ó, pega o raciocínio. Você nunca viu uma empresa que vendia 30, 40 mil reais e o cara ganhava um dinheirinho ali, tava rodando. Aí o cara pensa assim, cara, eu vou investir uma grana aqui, vou investir 30, 40, 50, 100 mil, não sei, para fazer minha empresa vender 100 mil. Aí eu pago esse financiamento no ano, depois, cara, se hoje eu estou tirando 5, 6 mil de lucro, cara, eu vou tirar 10, 15 mil de lucro. Cara, eu vou lavar a baia, vou ganhar dinheiro. Aí o cara cresce a empresa aí, acabou dinheiro. O cara vende 80, 100, 150, 200 mil e não vê mais grana. Você nunca ouviu uma história dessa? Do cara cresceu a empresa e aqui, ó, parece que a corda apertou no pescoço. Talvez você que está me ouvindo é um caso desse. Talvez um amigo teu que tem empresa é um caso desse. E o que acontece? Quando você cresce a empresa ou quando você vende mais, nem sempre tudo é proporcional. Porque a gente tem uma noia aqui no Brasil que é o quê? As pessoas entram no jogo do empreendedorismo sem conhecer as regras do jogo. Imagina você ir jogar pôquer. Você vai jogar pôquer, um jogo de cartas. Você vai jogar pôquer, né, que tem apostas, e você vai lá e aposta na tua empresa como se fosse um jogo, e você entra nesse jogo sem saber jogar. Você entra no jogo do empreendedorismo sem conhecer as regras. E daí o que acontece? Simples, você perde. Agora assim, beleza, consegui, joguei até faturar 40 mil, joguei e ganhei. Agora eu vou botar todas as minhas fichas aqui. Só que sem conhecer as regras, tu vai vender 100, 150 mil e vai levar, e vai começar a perder essa grana. E logo vai ter que pegar capital de giro do banco. Logo vai se endividar. Logo talvez até quebra a empresa. Por isso que 69% vai à falência. Por isso digo que o segredo não está em vender mais. E eu não estou dizendo que você não deve vender mais. Eu quero que você venda o máximo possível, só que com lucro. E aí que vem o segundo passo desse processo. A gente literalmente estruturar o teu negócio baseado em vendas lucrativas. E quando eu falo de vendas lucrativas, sabe o que eu quero dizer? Cada
preço que você forma, ele deve estar montado e estruturado de uma maneira que ele gere lucro para você. Então, assim, ó, você vai, literalmente, vender um produto com lucro real, lucro de verdade. E quando a gente começa a entrar dentro desse propósito, dentro dessa ideia, a gente percebe que mais importante que você só querer ampliar a lucratividade é você prestar atenção na mecânica que você precisa para estar tendo uma margem melhor na venda. Porque não adianta só vender. E agora, como assim, Jackson, a margem? Vamos supor o caso, vamos pegar o telefone hoje aqui de exemplo. Então aqui a gente tem um telefone. Nesse telefone aqui, vamos supor que eu paguei R$1.000 nesse telefone e vou revender esse telefone. Aí tem gente que diz assim, Jackson, para mim ganhar dinheiro com esse telefone, eu teria que vender ele a R$2.000, que eu vou ter 100% de margem. E 100% de margem não é isso. Porque pensa assim, uma venda de R$100, quanto que é 100%? R$100 é 100%. Então, se tu comprou por 50 e vendeu por 100, que você achava que dava 100% de margem, não. Na verdade, isso é 50% de margem, tá? Agora, esse 50% de margem que sobra tem que pagar o que mais? Talvez o imposto, vamos botar aí 10% para arredondar a conta, já deu R$10. Ou seja, daqueles R$50 que tu botou 100%, tu tira mais 10, ou seja, sobrou só R$40. Talvez você vende os teus produtos com comissionamento. Vamos supor, só para facilitar a conta, mais 10%. Você vai tirar mais R$10, ou seja, daqueles 40 sobrou 30. Se o teu custo fixo, vamos supor lá que é uns 30, 40 mil reais, você vai fazer o rateio entre todos os produtos que você vende. Então esse produto que você vai vender a R$100, que já tem aqueles descontos todos, tem que pagar ainda o custo fixo. Ou seja, aquele custo fixo, cada produto que você vende paga uma parcelinha daquele custo fixo. Ou seja, alguém tem que pagar o aluguel da tua empresa, a luz, a água, enfim, tem que pagar as despesas com o funcionário, teu próprio prolabore. Então assim, cada produto. E se você não fizer uma conta que contemple impostos, comissões, o teu lucro e as tuas margens todas em cima desse preço, você não lucra. Porque se o teu custo fixo for, por exemplo, R$35 nessa venda de 100, você teve R$5 de prejuízo. Então, como fazer esse mesmo cálculo de um jeito que funcione? E aí que está a grande sacada. Você conseguir fazer isso, você sendo comércio, você sendo indústria ou você sendo um prestador de serviço. Dentro dessa lógica que eu estou falando, o que acontece? Você precisa ter todas as margens calculadas. E se você calcular todas as margens de formação de preço dentro da tua empresa, sabe o que vai acontecer? Você vai conseguir, a cada venda, a cada negócio que você vende, você vai ter lucro. Por menor que ele seja, mas você garante o lucro daquela uma venda. Agora para e pensa comigo. Beleza, eu controlei meus gastos, que foi o que a gente falou no começo dessa aula. Além de controlar meus gastos, eu estou vendendo com a margem certa. O que eu tenho que fazer agora? Aí que é a sacada, você vai vender. Então assim, por que eu falei lucrar mais em 60 dias? Porque dentro de um processo onde você tem que trabalhar a redução de custos, você vai trabalhar isso num primeiro mês. Dentro desse primeiro mês, você vai trabalhar a formação de preço nesse primeiro mês. E você vai validar isso nesse primeiro ciclo, para que no segundo mês, ou seja, até os 60 dias, você desfrute desse processo. Porque no primeiro mês é um ajuste, é trabalho. A gente não está brincando de casinha. Você literalmente tem que baixar a cabeça e fazer o que tem que ser feito. Você consegue entender isso? E dentro dessa lógica de você ter trabalhado essa questão de custos, essa questão de precificação, aí a gente entra, não com o pé direito, vou botar com os dois pés solando na porta com vendas. Porque daí a tua empresa já está com a primeira etapa regulada, aí falta você descobrir o quê? Quanto que tu tem que vender para ter lucro. Então, se você não tem isso, vamos pegar um exemplo bem simples agora. Vamos supor assim, tu tem uma empresa, tal, tu tá vendendo, tá tudo beleza, tal, show de bola. Só que, sabe o que acontece? Acontece que você tá, estamos vendendo. Aí você diz assim pro Jackson, eu tô vendendo bem, só que eu não tô tendo lucro. Tá vendendo quanto? Eu vendo R$88 mil. Tá bem, isso pode ser bom para um e ruim para outro. Quanto que tu tem que vender? Aí o cara, não, mas eu tô vendendo bastante, nunca vendi tanto na vida, mas não tá dando lucro, Jackson, tem algum problema na minha empresa. Só que o fato é que muitas vezes você não tem problema nenhum. Você só não atingiu o volume de vendas correto.
consegue entender? Pensa assim, ó, você é o capitão do barco. Você é o capitão do barco. Aí você está no meio de um lago que tem aí 1 quilômetro de margem para todos os lados. Você enxerga a margem todos os lados. E você está com remo, um capitão de barco que vai remar agora. Então o que acontece? Tu olha para, meu objetivo é para lá. Vamos botar baixar custo. E tu começa a remar para lá. Aí tu rema um pouco e cansa. Tipo, é isso aí. Aí tu dá aquela descansada e olha para o outro lado. Não, eu tenho que mexer nas margens. Tem que mexer na margem de preço, na formação de preço. Tu começa a remar para o outro lado. E depois tu vê, eu tenho que vender mais. Tu vai remar para o outro lado. E o fato é que quanto mais você desconhece as metas e objetivos do teu negócio, menos resultado você tem. Sabe por quê? Pensa assim, sabe aquele dia que tu entra na empresa e diz assim, cara, hoje eu tenho que resolver X, Y, Z. Sabe o que acontece? Você resolve o X, Y, Z. O problema é que se tu não sabe quanto tu tem que vender para começar a ter lucro, talvez você não está nem atingindo isso. Aí você pode dar culpa para concorrente, para governo, para funcionário e tal, sendo que a culpa é tua por não saber fazer uma conta que é básica para o negócio. Então você calcular o ponto de equilíbrio, que dentro da Universidade de Negócios a gente chama de sair do zero, que é o nome da ferramenta que está lá dentro. Se você não tem a noção dessa conta, desse cálculo, desse resultado, você trabalha às cegas. Literalmente, você está trabalhando às cegas. Tá bom. Não, tá ruim. Com base em quê? Tá bom hoje. Amanhã. Não, hoje tá ruim. Hoje não tá legal. Sabe o que acontece? Quando o empreendedor trabalha com chutômetro, é loteria. É a mesma coisa que jogar bingo. É a mesma coisa que jogar na Mega Sena muitas vezes. Que às vezes tu tá tão errado que é quase por um milagre para você acertar. Então, se você não tem noção desses números que eu estou falando, talvez você não conhece as regras do jogo, não conhece as regras do empreendedorismo que eu falei antes. E seria loucura você não se preparar nisso. Pensa assim, eu vou dar um outro exemplo, que esses dias eu dei esse exemplo e eu achei muito impactante. Pensa assim, que o empreendedorismo se chama MMA, UFC, luta livre, sabe aquelas brigas que os caras lá se espancam, se quebra a pau lá. Imagina que o empreendedorismo é isso, que todo dia é uma luta, todo dia é uma batalha, não é? Então pensa assim, o empreendedorismo é uma batalha, sendo que você entrou no empreendedorismo sem se preparar. Não sabe fazer formação de preço direito, não sabe calcular ponto de equilíbrio, não sabe como é que faz rateio de custo, não sabe um monte de coisa. Mas tu não. Cara, um monte de gente conseguiu, eu também vou conseguir. Se todo mundo, olha quanto empresário tem aí. Só que ninguém te contou que 91% não está tendo lucro. Ninguém te contou que 69% desses caras apanham até morrer em 5 anos, ou seja, uma falência. Ou seja, você está entrando no mercado olhando a fachada da loja, achando que o cara tem dinheiro na conta. E daí você entra pensando, se o cara conseguiu, eu também consigo. E entra sem se preparar. E sabe o que acontece? Aí um cara do teu mercado, um concorrente teu, se prepara. Sabe o que vai acontecer contigo? Tu vai apanhar. E vai apanhar tanto até pedir para sair. E essa é a questão. Agora, se você está preparado, sabe as mecânicas que precisa saber, cara, tu está pronto para lutar. Tu está pronto para articular questões de estratégia, às vezes comercial, de posicionamento de mercado. Se você tem um posicionamento de mercado direto ao ponto, do jeito que tu precisa para atingir o teu cliente de maneira eficiente, cara, tu vende mais. E às vezes com o mesmo esforço, ou melhor, com menos esforço. E essa é a grande sacada. E eu acabei comentando com várias pessoas dos passos até, que eu passo dentro da universidade, e lá a gente aborda tudo isso. Para quê? Para que você não erre o tiro. E por isso que você tem que se preparar. Que se você não está consciente, que você precisa literalmente estar preparado, você vai apanhar no mercado. E quando você sabe quanto vender, você começa a trabalhar na venda. Ou seja, você precisa ter metas claras. Tranquilo? Você precisa ter metas claras. Então, por que ter metas claras? Porque imagina assim, vamos supor que a tua equipe tem 5 pessoas. E a gente conversa na empresa assim, não, fulano, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas ninguém sabe para quê. Tu não tem objetivo nenhum. É loucura isso. É loucura você levar uma equipe, aí você diz, meu funcionário, não está engajado. Minha equipe, Deus o livre, só me dá dor de cabeça. Só que você não está dando a direção para esse pessoal. Só que sabe por quê? Agora eu vou explicar por que talvez, não estou dizendo que é o teu caso, mas talvez o teu negócio não anda, a tua equipe não anda por um motivo bem simples.
Pensa assim, você não sabe como fazer o teu negócio funcionar, você fica aflito. Segunda coisa, tu não sabe quanto vender, tu não dá meta pro pessoal. Ou tu dá uma meta que se o cara não bater a meta, esse mês foi difícil. Como assim? Tu sabe o que é possível para tua empresa? Tu sabe como avaliar isso? Então, no momento que você tem isso claro, a tua equipe funciona, aí dá o start do processo. O pessoal acelera cada vez mais. E dentro desse ponto, vamos entrar num passo bem simples, agora falando um pouquinho mais de venda, tá? Falando um pouquinho mais de venda. Quando a gente busca vender mais, tendo os primeiros passos dessa aula já concluídos, tá? Tendo a questão de custo fixo, custo variável bem definido, acertado, tendo as margens de venda certo, beleza. Você sabe quanto vender, tem o ponto de equilíbrio montado, aí que a gente vai dar o passo de vendas. E quando a gente fala de vendas, o que eu tenho que me preocupar? Vamos supor assim, ó, eu vou passar agora uma técnica, eu vou botar assim, básica, mas muito importante de fechamento, tá? Quando a gente fala de fechamento, a gente normalmente fala de objeção. A gente fala de objeção. O que é uma objeção? É um motivo pelo qual o cara diz, não vou comprar. Então, por exemplo, a gente tem a objeção de tá caro, a gente tem a objeção de não tenho tempo, a gente tem a objeção de não sei se vai funcionar para mim, não sei se é o que eu preciso, tem a objeção, enfim, vamos trabalhar com essas aí. Então, como é que a gente se posiciona para quebrar uma objeção de venda? Imagina, você está cara a cara com o teu cliente e você quer quebrar as barreiras que tem na frente para que ele compre o teu produto. Para isso, vou falar agora assim, bem no português claro, como a gente faz isso? Como é que eu faço isso? Detalhadamente esse processo você só vai ver dentro da universidade, eu vou passar só o cerne dessa equação, vamos botar assim, que já pode te ajudar amanhã na tua próxima venda ou agora, quando tu for falar com o cliente. Então assim, quando você chega para o cliente e diz, por exemplo, o meu produto custa 5 mil reais, custa 2 mil reais, custa 15 mil reais. Você fala o preço e o cara diz, Jackson, tá caro. Primeira reação do vendedor, além de tremer a perna, ele vai dizer mais ou menos assim, não tá caro, veja, o produto é assim, 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 assado. O que aconteceu? No momento que o cara diz, tá caro, e você diz, não tá caro, você fez a maior loucura que alguém pode fazer. Você foi contra o cliente. Tu entende isso? Você foi contra o teu cliente. Isso é doideira. Isso é maluquice. Então, se você não pode ir contra o cliente, diferente disso, esteja com ele. O cara vai dizer assim, custa tanto. E ele vai dizer, tá caro. Você vai chegar. Vem cá, amigo. Explica melhor. Por que você acha que isso aqui tá caro? E daí você está com o cliente, entendendo a situação dele, para que você, vendendo, ajude ele a comprar. Ou seja, você é um facilitador desse processo. Você não está querendo enfiar nada a goela abaixo. Tu está me entendendo? E no momento que você está com ele para fazer a venda, muda, porque ele pensa assim, cara, ele está realmente querendo entender minha situação. Então você pergunta assim, eu vou repetir, porque se você perdeu essa pergunta, você pode estar perdendo muito dinheiro. Está caro, você diz, entendi, Joãozinho, vamos supor que é Joãozinho. Joãozinho, entendi. Agora deixa eu entender melhor. Deixa eu entender melhor. O que está caro? Por que você acha que está caro? Aí ele vai explicar. Está caro porque, não sei se vale isso. Ou seja, ele não está, muitas vezes, com a objeção de preço. Porque ele vai dizer assim, não sei se isso aí vai funcionar bem para mim. Se ele falou que está caro e responde, não sei se vai funcionar para mim, a objeção não é o preço. A objeção, nesse caso aí, é vai funcionar para mim? E daí vem o caso. Tipo, no meu caso, na Universidade de Negócios, o que acontece? As pessoas às vezes perguntam assim, Jackson, vai funcionar para mim? E daí o que eu respondo? Eu vou falar aqui na prática agora, pegue da forma que você precisa para encaixar para o teu negócio, tá? Então, tem lá, o cara tá as inscrições da universidade aberta, o cara, eu ofereço, ele vê todos os detalhes do curso. Cara, não sei se vai funcionar para mim. Aí diz, deixa eu entender melhor. Por que tu acha que não funciona? Daí o cara explica alguma coisa, ou seja, eu tô com ele, e daí eu digo mais ou menos assim para ele, João, o seguinte, o processo da Universidade de Negócios, mesmo que você seja de comércio, indústria ou serviço, ele funciona. E deixa eu te explicar por quê. Porque tem esse material, aí tu coloca o teu negócio da tua empresa. Por exemplo, tem a ferramenta que faz o cálculo de preço de venda. Essa ferramenta ela é dividida para comércio, indústria e serviço. No teu caso é comércio, dentro ali do comércio tem exatamente os dados que o comércio precisa. O rateio de custo fixo é feito automático, tu não precisa aprender a fazer a conta. E no final, quando tu aperta em calcular, sabe o que acontece?
acontece? Ele já dá o resultado de comissão, já dá o resultado de imposto, já dá o resultado de preço de venda. Aí o João vai dizer, então deve funcionar para mim. Então beleza, então entendeu? Tem alguma dúvida? Mas eu não sei, talvez a minha questão é outra, não sei se eu vou ter tanto resultado assim, porque eu não sei nem bem como, por exemplo, não sei nem quanto tem que vender, que nem eu falei antes. Aí você diz, não, João, então o negócio é o seguinte, João, agora eu entendi o que tu está querendo. Tu está querendo saber o ponto de equilíbrio, então, da tua empresa. Para isso tem outra ferramenta. Essa ferramenta, ela vai fazer o cálculo com todas as tuas variáveis reais. Tu vai tentar em calcular, ele vai dar a lucratividade da tua empresa, quanto lucro deu e quanto você precisa vender. É esse tipo de resultado que você quer para a tua empresa? O que significa essa comunicação que eu estou falando aqui? É esse tipo de resultado que você quer para a sua empresa? Ou seja, eu valido essa informação com ele. Então aquela objeção que ele tem de funciona para mim, eu quebro explicando o conteúdo do teu produto para isso. Só que você tem que sempre fazer essa pergunta dessa maneira, tipo, entendi. Ou melhor que entendi, tipo, eu tô te entendendo, agora me explica, por que você acha que não funciona para mim? Ou me explica, por que você acha caro? Me explica, por que você acha não sei o quê? E o fato de você literalmente se importar com o questionamento do teu cliente faz com que o teu cliente esteja com você durante o processo. Tu tá me entendendo? Então você precisa estar junto com o teu cliente para você poder conduzir ele à compra. E aí que vem o processo, que vem, por exemplo, falei a objeção aqui do preço que tu vai perguntar, por que tu acha caro? Ou a questão de funciona para mim, então você explica os detalhes e valida com ele. Você explica lá, tem a ferramenta tal para a empresa, é isso que tu quer? Tem a ferramenta tal, é isso que tu quer? Tem uma comunidade de empreendedores para te ajudar a tirar as dúvidas, é isso que você quer? E assim por diante. Então esse é o passo a passo que você acaba levando o teu cliente. Para quê? Para que ele não sinta que tem um problema, mas sim só falta resolver alguma coisa para literalmente ele poder se inscrever, eu ia dizer, na universidade, para ele poder comprar o teu produto do jeito que você está vendendo. Tranquilo? Faz sentido isso que eu estou falando para você? Coloca para mim aqui no comentário se isso faz sentido para mim conseguir entender se é realmente isso que tu queria saber ou se isso encaixa na tua realidade. E dentro desse processo, então assim, se vocês perceberem, a gente andou por várias etapas dentro desse processo. E dentro dessas etapas, se você seguir todos esses passos, você vai conseguir ter lucratividade em menos de 60 dias. Por quê? Você ajustou a questão do custo, ajustou a questão do preço e conseguiu rodar talvez mais de um mês esse processo para lucrar lá no final. E por isso que eu montei a Universidade de Negócios do jeito que ela é montada. Então assim, como você consegue lucrar em 60 dias? Agora falando da universidade, que tem gente que me questionou em inbox, ele, cara, como assim tu vai fazer isso dar lucro em 60 dias? Sabe por quê? Porque se você, pega comigo, se você literalmente, tá? Imagina assim, tu vai pegar um passo a passo, vai ter a explicação de como descobrir quanto vender, como descobrir se o teu problema está no custo, no volume de vendas ou nas margens que você trabalha. Tu descobre isso em uma semana. Em menos de 2 semanas você já tem as reduções de custos já prontas, executadas, com os cálculos de preço feito e você já começa a vender. Ou seja, em questão de 15 dias você já começa a vender. E por que isso pode ser tão rápido? Tu quer saber por que isso pode ser tão rápido? Bem simples. Porque ao invés, dentro da universidade, de eu te ensinar a fórmula do cálculo, eu te dou uma ferramenta que você vai lá e digita os números da tua empresa e só aperta em calcular, que nem eu fiz antes no exemplo da venda aqui. E no momento que a gente literalmente tem uma ferramenta dessa, sabe o que você ganha? Tempo. Você ganha anos nesse processo. Agora pensa assim, você ter reunido num bolinho, num caderno, num momento, em um lugar só, o que você precisa saber para gerar lucro e poder executar isso de uma maneira sem precisar se preocupar, será que isso vai funcionar? Mas somente executar faz você ganhar tempo. Se você chegou até aqui, você tem 2 coisas. Uma delas, se inscreve aqui no canal e caso esteja inscrito, aproveita uma das 2 recomendações que está aqui. Vamos lá, mais lucro para o seu negócio. Vamos lá, se inscreve e assiste os vídeos.